18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus, no ar mais uma edição do 18 horas, Karime Leão. É isso aí, Carlão. Tamo juntos. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Começa agora o 18 horas de hoje. Boa noite para você, especial que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite. Mix. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Operação da Polícia Federal mira o candidato derrotado ao governo do Amazonas, Henrique Oliveira, e a ex-mulher dele, Adriana Mendonça. A operação chamada Amor Fantasma investiga a Caixa 2 na campanha eleitoral de Henrique Oliveira e de Adriana Mendonça para deputada federal. A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi antecipada para o dia 12 de dezembro lá em Brasília. Copa do Mundo, os resultados de hoje e as equipes classificadas para as oitavas de final. 6-2, você é o melhor Mix do Brasil, a partir de agora conferindo, os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje teve a operação da Polícia Federal em Manaus. Desta vez, os alvos foram Henrique Oliveira, ex-vice-governador e candidato derrotado ao governo do Amazonas nas eleições deste ano. E a ex-mulher dele, Adriana Mendonça, que foi candidata a deputada federal nas eleições de outubro. Além deles, agentes da Polícia Federal também cumpriram mandados de busca e apreensão numa agência de publicidade e no departamento dos sócios dessa agência, Karine. Exatamente, Carlão. A operação foi batizada de Amor Fantasma, porque a denúncia envolve a prática de Caixa 2 na campanha de Adriana Mendonça e de Henrique Oliveira, que, como você falou, já foram casados. A Polícia Federal investiga como foram utilizados os 3 milhões de reais do fundo eleitoral destinados pelo Partido PROS para a campanha de Adriana Mendonça, que teve apenas 240 votos. Olha, Karime, segundo as investigações, o dinheiro do fundo eleitoral teria sido desviado para contratos fantasmas feitos com a empresa de publicidade beneficiado Henrique Oliveira. O repórter Hector Silva traz mais informações sobre essa operação. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 30, a Polícia Federal deflagrou a Operação Amor Fantasma, que, segundo o órgão, tinha o objetivo de cumprir 5 mandados de busca e apreensão contra um ex-governador, sua ex-esposa e 3 empresas que possuem o mesmo sócio em comum. A reportagem do 18 horas apurou e confirmou que Henrique Oliveira, candidato ao cargo de governador do Amazonas esse ano, é o ex-governador citado na nota da PF. A operação foi destinada à repreensão de possível crime de Caixa 2 eleitoral. Henrique Oliveira foi candidato esse ano pelo Podemos e a ex-esposa, também investigada, Adriana Mendonça, foi candidata pelo PROS ao cargo de deputada federal. A reportagem procurou Henrique Oliveira para comentar sobre o assunto, que gravou um áudio com exclusividade ao 18 horas. Hoje pela manhã eu fui surpreendido com a notícia, através de alguns portais, de que tinha sido feita uma operação, de busca e apreensão, inclusive na minha casa, no meu apartamento. Não houve isso. Realmente o que houve foi uma diligência da Polícia Federal na casa da candidata a deputada federal Adriana Moura e na casa do proprietário da Digital Júnior. Então, assim, no apartamento da Adriana, eles pegaram o celular, procuraram outros documentos, não encontraram apenas a minha filha e ela, e o Júnior, eu não sei porque eu vi através de alguns meios de comunicação algumas fotos lá mostrando alguns bens que foram apreendidos. E que acredito eu, que pelo sucesso empresarial do Júnior, que sejam bens que foram todos registrados. O Júnior hoje tem uma gráfica e tem uma série de empresas. Então, assim, eu fico realmente preocupado, porque está muito justificado em tudo, A Adriana, ela teve o limite dos bens, o limite das doações feitas pelo partido para ela, tem que ser questionado. É lá em Brasília, por que foi
enviados 3 milhões de reais. Segundo apurado pela Polícia Federal, a ex-esposa de Henrique Oliveira recebeu alta quantia em dinheiro do partido político, aproximadamente R$1.500.000, o qual foi repassado às empresas investigadas. Em setembro deste ano, candidatos do PROS a deputados estaduais e federais pediram uma investigação sobre uma transferência de R$3 milhões do fundo eleitoral do partido para a campanha de Adriana Mendonça, que teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TREAM. O valor de 3 milhões consta no portal do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O nome da Operação Amor Fantasma é uma alusão à relação conjugal entre os principais investigados. A PF informou que foram apreendidos os celulares dos envolvidos, computadores e documentos. Ainda na nota, a PF informa que o cumprimento do mandado de busca e apreensão visa identificar a prática delituosa, bem como angariar outros elementos indicativos de autoria e materialidade. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, outro detalhe, hein? Adriana Mendonça foi uma das campeãs nacionais em gastos na campanha eleitoral. Ela ficou no top 10 das campanhas mais caras. E o pior, teve apenas 240 votos. Ou seja, cada voto recebido custou para o contribuinte a bagatela de R$12.500. Isso mesmo que você ouviu aí. Cada voto que a ex-mulher de Henrique Oliveira recebeu custou R$12.500, Karime. Carlão, só pra gente ter aí uma comparação, uma ideia, cada voto do deputado federal eleito, Amon Mandel, custou, por exemplo, R$1,55. Gente, olha a diferença, 12.500 para R$1,55. Bom, entre os eleitos, o voto mais caro foi de Fausto Santos Júnior. Ele gastou o seguinte, em média, R$29,42 para cada voto. O gasto milionário de Adriana Mendonça, com R$12.500 por voto, e a sua votação inexpressiva deixou claro que houve algum tipo aí de irregularidade, que agora está sendo investigada pela Polícia Federal. Outro detalhe, Karime Leão, é que a denúncia contra Henrique Oliveira e a ex-mulher dele foi feita pelos próprios candidatos do partido, no caso o PROS, que não receberam dinheiro para a campanha. Todo o recurso foi destinado para Adriana Mendonça e para o candidato ao governo Henrique Oliveira. Aí ficou fácil, muito fácil para a Polícia Federal constatar a prática de Caixa 2. Carlão, o que acontece? A situação de Henrique Oliveira é realmente muito complicada, vamos colocar assim, porque quando foi vice-governador, ele teve um mandato cassado justamente por compra de votos e agora é envolvido em mais um escândalo de Caixa 2, usando recursos do fundo eleitoral de forma irregular. Mas o discurso dele durante a campanha eleitoral deste ano era completamente diferente. Henrique se dizia honesto e atacava os adversários, chamando a maioria deles de corruptos. É aquela história, né, Carlão? O mundo não dá voltas, o mundo capota. Karime, como toda a operação da Polícia Federal, foram apreendidos bens de luxo, entre carros, bolsas, relógios e muitas joias. O padrão é o mesmo, né, Karime? Sem dúvida, Carlão. E vale destacar que os recursos do fundo partidário, gente, é dinheiro público, tá? Nosso. Dinheiro do contribuinte, que deve ser gasto na campanha. E é preciso prestar conta de cada centavo, tá? Se parte do dinheiro for desviada para outros fins, se configura Caixa 2, que é crime federal e por isso é investigado pela Polícia Federal. 18 Horas. Há pouco mais de um mês para o fim do ano, o governo federal fez um novo congelamento no orçamento das instituições federais de ensino superior de todo o país. Esse é o terceiro bloqueio nas contas da Universidade Federal do Amazonas, que dessa vez chegou a 6,2 milhões de reais, Karime. Carlão, muito dinheiro, tá? O bloqueio tirou 244 milhões de reais das universidades federais e 122 milhões dos institutos. A decisão foi tomada para atender às regras do teto de gastos, que limitam o aumento de despesas do governo, como explica a repórter Nathalie Moraes. O governo federal bloqueou mais de 6,2 milhões de reais do orçamento da Universidade Federal do Amazonas.
O novo bloqueio orçamentário feito na última segunda-feira atinge despesas de manutenção da universidade. O bloqueio faz parte do contingenciamento orçamentário do Ministério da Educação, que bloqueou 244 milhões de reais do orçamento das universidades federais para despesas de custo. A decisão foi tomada para atender às regras do teto de gastos que limitam o aumento de despesas do governo. Paulo Vale, secretário do Tesouro e Orçamento, falou sobre os bloqueios milionários que atingem diretamente a pasta da educação. Esse ano deve haver um relatório extemporâneo. O que é o relatório extemporâneo? É o relatório depois do quinto, que é previsto até o quinto relatório, em novembro. A gente deve fazer um extemporâneo em meados de dezembro, que é quando você tem mais eficiência em ver o recurso está empossado. Porque o orçamento ele é feito, ele é distribuído, os recursos, mas muitos projetos não são executados. Só que quando você faz essa pesquisa, quando a Secretaria de Orçamento faz essa pesquisa, dia 22 de novembro, muitos ministérios são conservadores na estimativa de quanto vai gastar para o ano. Essa é a terceira vez que o governo federal realiza bloqueios nas contas das instituições federais de ensino, incluindo a UFAM. No início do mês passado, o Ministério da Educação já havia bloqueado cerca de 5,4 milhões de reais da Universidade Federal. Valor que foi destravado após uma repercussão negativa na comunidade acadêmica. Em maio, a UFAM já havia sofrido um bloqueio de 15 milhões, que depois foi reduzido para 7,5 milhões de reais. Em nota, a Universidade Federal do Amazonas informou que recebeu a notificação de corte do Ministério da Educação e que está realizando um planejamento financeiro para que o bloqueio não impacte na comunidade acadêmica. Para o sociólogo e cientista político da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, os cortes atingem a todos, colocando em risco a educação. Quando o Bolsonaro, portanto, ataca a universidade, ele ataca dois pontos basilares de uma possibilidade de sociedade desenvolvida. Uma sociedade que consegue dar um passo adiante. Ataca a classe trabalhadora que não consegue acessar a universidade, e quem está acessando não consegue continuar, porque aí não tem dinheiro para pagar água, luz, telefone, não tem dinheiro para fazer a segurança do campus, não tem dinheiro para comprar papel higiênico, não tem dinheiro para pagar bolsa, não tem dinheiro para o reagente químico no laboratório, não tem dinheiro para energia elétrica. A gente não está brincando. O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica também divulgou uma nota em que condena o bloqueio. As instituições já vivem com uma realidade de enxugamento de recursos neste ano. Em junho, as universidades perderam 438 milhões e os institutos federais 186 milhões. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, negocia na PEC de transição a retirada dos gastos do Bolsa Família do teto para formar e abrir espaço fiscal para fortalecer o orçamento de várias áreas. O gabinete de transição vislumbra um incremento de 12 bilhões de reais nos recursos do Ministério da Educação para o ano que vem, caso a PEC consiga passar. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 14 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Está definido, hein, Karime e ouvintes, a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será agora, dia 12 de dezembro, lá em Brasília. Isso mesmo, Carlão. A data foi marcada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, tem mais informações sobre a diplomação. Muito boa noite, Cadu. Conta pra gente, explica por que essa data foi antecipada. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. São dois motivos, Karime. O primeiro é que Lula está pensando na posse no dia 1º de janeiro. Ele quer antecipar a data da diplomação para tentar diminuir o impacto das manifestações bolsonaristas. Deixar esses dois eventos aí muito próximos um do outro pode ser perigoso para a segurança de Lula, porque abre a possibilidade para que muitos bolsonaristas de outros estados fiquem por aqui em Brasília
Brasília para fazer protestos nas duas cerimônias, tanto a de diplomação quanto a de posse. O segundo motivo é que Lula pretende anunciar, pelo menos oficialmente, a equipe ministerial que vai ajudar a governar o país. Lula continua sendo bastante pressionado pelos operadores do mercado financeiro e pelos próprios aliados para anunciar ao menos parte da equipe do governo, né? E Lula não está cedendo. E com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que saiu ontem à noite, agora ele conta com essa saída pela tangente, digamos assim. Então, como é que fica? A solenidade de diplomação, que é diferente da cerimônia de posse, né, o evento mais restrito, vai ser realizado no dia 12 de dezembro e não mais dia 19, foi antecipado, como você disse. Vai acontecer às 14 horas na sede do TSE aqui em Brasília. E falando um pouco dos protestos bolsonaristas, aqui na capital federal, Karime e Carlão, a esplanada dos ministérios foi fechada pela polícia. Parte dos manifestantes que estavam em frente ao quartel-general do Exército se mudou para a Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. E lá, gente, eles colocaram faixas pedindo para que Bolsonaro use a caneta BIC e decrete a intervenção federal. Mudando um pouco de assunto, Karime, eu destaco aí uma decisão polêmica do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de arquivar um pedido de investigação contra o presidente Bolsonaro por suspeita de interferir politicamente na gestão da Petrobras. Não sei se vocês lembram, isso aconteceu durante aquela crise dos combustíveis no meio desse ano, em que o preço da gasolina subiu praticamente 60% do dia para a noite, devido a uma falta de interlocução entre a Petrobras e o governo, entre o ministro Paulo Guedes. Isso aí aconteceu prejudicando muita gente. E aí a oposição caiu de sola, meteu esse processo aí pedindo para que haja uma investigação. Pediu primeiro a Procuradoria-Geral da República e que pediu o arquivamento, né? Então essa denúncia, como eu falei, foi feita pelos partidos da oposição. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento e o ministro Barroso, por sua vez, ontem à noite, acolheu o pedido da PGR e determinou o arquivamento. Há quem diga, Karime, que essa decisão teria sido política. O ministro Barroso é alvo de um pedido de impeachment no Senado Federal. A gente falou sobre esse assunto aqui no 18 Horas. E esse gesto em favor do presidente Bolsonaro seria uma maneira de tentar acalmar os ânimos e restabelecer a boa relação, né? Até porque o pedido de impeachment não vai perder validade com o fim desse governo. O processo vai seguir adiante e com a vinda aí dos futuros parlamentares, dos futuros senadores aí da direita e da direita conservadora, esse processo aí tem tudo para avançar no ano que vem. E sim, terminar com o impeachment pela primeira vez na história do país, um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Karime e Carlão. Cadu, o que já tem definido com relação à festa da posse, marcada para o dia 1º de janeiro, Cadu? Foi definida uma grande festa em Brasília, Carlão. A futura primeira-dama, Janja da Silva, fez uma coletiva de imprensa hoje, anunciando a realização de uma festa popular chamada Festa do Futuro. A alegria vai tomar posse. Esse evento já tem confirmada a participação de 20 cantores e bandas que apoiaram Lula durante a campanha presidencial. Entre os confirmados aí estão Pablo Vittar, Maria Rita, Baiana System, Chico César, os Gilsons, Marcelo Genesi, Gabi Amarantos, Valesca Popozuda, entre outros artistas aí. Tem também Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ludmilla e Emicida. Esses 4 aí foram convidados, mas a equipe de transição aguarda apenas o ok deles. E Carlão, a Janja da Silva disse que a festa começa às 18h30, logo após a cerimônia de posse. Vão ser 2 palcos montados na esplanada dos ministérios. O palco Elza Soares e o palco Gal Costa. É um evento que deve atrair milhares de pessoas, Carlão. Inclusive, o PT vai realizar, a partir da semana que vem, uma vaquinha virtual para bancar o transporte dos apoiadores de Lula que planejam estar aqui em Brasília no dia da posse. A vaquinha online vai estar disponível no site da pessoa de Lula, no site do Lula e também no site do PT e também nas redes sociais. A ideia é bancar apenas o transporte, o custo com ônibus, porque os apoiadores que moram aqui em Brasília estão oferecendo as suas moradias, suas casas aí para fazer o que chamam de hospedagem solidária. Mas grande parte dos visitantes pretende acampar na rua mesmo, próximo ali à Torre de TV, ainda no plano piloto de Brasília.
Agora, sobre a posse, Karime e Carlão, a equipe de transição ainda não sabe se vai haver a troca da faixa presidencial de Bolsonaro para Lula, como tradicionalmente acontece após a subida da rampa do Palácio do Planalto. Essa informação segue em aberto, gente, mas o pessoal da transição já trabalha com a hipótese de que Lula vai estar sozinho com Geraldo Alckmin e suas respectivas esposas aí, talvez acompanhado aí do vice-presidente general Hamilton Mourão. Ontem o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, disse que Bolsonaro não irá, mas a gente segue aguardando. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, Cadu, o grupo de transição já definiu aí algumas ações para combater o desmatamento na Amazônia, porque é um assunto em pauta mundial, né, Cadu? Sim, Karime, o Grupo Técnico de Meio Ambiente, primeiramente, quer atuar na revogação de decretos presidenciais que foram assinados pelo presidente Bolsonaro nos últimos 4 anos, que afrouxaram as leis de preservação ambiental e que permitiram o avanço do desmatamento e do garimpo, principalmente em territórios indígenas. Revogar, inclusive, Karime, decretos que anistiaram multas ambientais. A segunda iniciativa aí, elencada aí pelo Grupo de Transição na área de meio ambiente, é reaparelhar as instituições ambientais, como a FUNAI e o IBAMA. O IBAMA perdeu praticamente toda a sua capacidade de fiscalização. Perdeu, segundo Carlos Mink, praticamente 1/5, 4/5, né, de sua capacidade, ou seja, 1/5 de sua estrutura está ativa nesse momento. No futuro governo, a ideia é reestruturar as equipes de fiscalização, inclusive comprar tecnologias avançadas aí, como o uso de drones, satélites, tudo para captar os pontos de queimada, de desmatamento, inclusive tentar fazer com que as máquinas atuem primeiro que o homem, usar a tecnologia aí para impedir o avanço do desmatamento e do garimpo. Quanto à FUNAI, Karime, o grupo de transição sugere que a Fundação Nacional do Índio aí saia do escopo do Ministério da Justiça. A ideia é fazer com que esse órgão esteja subordinado ao futuro Ministério dos Povos Originários ou ao futuro Ministério dos Povos Indígenas. Esse nome ainda está sendo discutido, viu? Por isso que eu falei esses dois nomes aí. Sim, sabe promessa, o que vai ser lá na frente. Promessa de campanha, inclusive, do candidato Lula, né? Exatamente, foi uma promessa dele. Esse ministério aí ele já está sendo contado como já um fato ocorrido, já estão contando com ele, né? Fato como certo no futuro governo. A intenção, nesse caso, Karime, saída do Ministério da Justiça para esse futuro ministério é dar mais autonomia à FUNAI, principalmente no que se refere à demarcação de terras, que é um ponto de frequente divergência com o setor do agronegócio. Agora, detalhe, Karime, o Grupo Técnico de Meio Ambiente falou aí nessa coletiva que vem reclamando da falta de cooperação do governo, que vem se recusando a repassar os últimos relatórios sobre as recentes ações de preservação ambiental. Ou seja, eles não têm nada. Meio ambiente tem sido um dos setores que mais tem tido atrito com o atual governo. E hoje, Karime, apesar do feriado do Dia do Evangélico, aqui em Brasília, foi um dia movimentado na transição de governo, meio que uma prestação de contas dos grupos técnicos. A equipe técnica que discute transparência, primeiramente, anunciou que pretende fazer um revogaço dos diversos sigilos de 100 anos que foram feitos aí por meio de decreto presidencial pelo presidente Bolsonaro, né? Colocando em sigilo diversas informações sobre ele, sobre inclusive o cartão corporativo, sobre as últimas férias dele, inclusive ações de seus filhos e de integrantes do governo dele. Já o grupo de Minas e Energia anunciou que pretende revisar a política de preços da Petrobras, que hoje é baseada no mercado internacional de petróleo e na variação do dólar. O grupo que está discutindo agricultura pretende criar programas aí de incentivo fiscal aos produtores rurais que produzem usando medidas socioambientais. Isso daí foi falado durante a campanha de Lula, dizendo que iria compensar todos aqueles produtores rurais que optam pela preservação ambiental. Então isso daí já está na pauta, está no escopo do grupo que discute agricultura. E o grupo da educação, por último, aí, informou
que pretende recompor o orçamento das universidades públicas e dos institutos federais, situação que está grave, que vocês acabaram de soltar matéria sobre esse assunto, falamos também sobre isso no 18 horas ontem, e reativar também o Programa Nacional do Livro Didático e revogar os decretos presidenciais que regulamentam as escolas cívico-militares, porque é uma questão que vem gerando bastante polêmica. Nessa questão das escolas cívico-militares, tem pais que apoiam, tem pais que não apoiam, então o governo pretende aí revogar e tentar refazer o plano de ação envolvendo essa parceria entre segurança pública e educação. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau. Agora 6h26, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. O Ministério Público do Amazonas entra na justiça contra a Prefeitura de Manaus. O motivo, não incluir vagas para pessoas com deficiência no processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde. Então, Carlão, a Secretaria alegou que esse público não teria condição de executar o serviço por causa de limitações. Já o Ministério Público discorda e diz que houve preconceito. O fato é que o Ministério Público pede também que o município seja punido e pague R$65 mil por danos morais coletivos. Vamos acompanhar os detalhes agora com o Rodrigo Soares. A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência entrou com ação civil pública na terça-feira da semana passada, dia 22 de novembro, contra o município de Manaus. O órgão quer que a Justiça do Amazonas obrigue a Prefeitura de Manaus a cumprir a Lei Orgânica Municipal, que prevê 5% de reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos e processos seletivos para a contratação. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, nenhuma vaga foi reservada para pessoas com deficiência no edital do processo seletivo para a contratação de 250 agentes de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, lançado em 2021. A denúncia chegou até o Ministério Público, conforme relata o promotor de justiça, Vitor Fonseca. O Ministério Público recebeu uma denúncia em outubro de 2021 de que saiu um processo seletivo para a contratação de 250 agentes de zoonoses pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Manaus. O que era surpreendente é que esse edital saiu para a contratação desses agentes de zoonoses sem a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Pela lei municipal, 5% de qualquer concurso, qualquer certame público, qualquer processo seletivo, 5% das vagas devem ser reservados para pessoas com deficiência. E esse edital não dizia nada a respeito. Nós questionamos a Censa, houve uma demora e a Censa nos respondeu ao final de que o concurso já estava sendo homologado sem essa reserva de vagas. Questionada pelo Ministério Público, a Secretaria de Saúde do município alegou que os vacinadores andam a pé, carregando caixas pesadas e, por isso, não haveria possibilidade de incluir pessoas com deficiência na função. Mas, para o promotor de justiça, Vitor Fonseca, isso demonstra discriminação em razão de deficiência baseada em preconceitos e estereótipos. Nós consideramos essa justificativa uma discriminação contra pessoas com deficiência. Primeiro porque o grupo de pessoas com deficiência é um grupo heterogêneo. Uma pessoa com uma mão amputada, por exemplo, pode vacinar cães e gatos. Uma pessoa surda pode vacinar cães e gatos. Então, é um grupo heterogêneo que não pode ser discriminado. A Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência diz que não pode haver discriminação em razão de deficiência sob nenhuma hipótese. Alguns concursos públicos podem fazer exigências. Por exemplo, um concurso para motorista pode fazer exigência de que a pessoa tenha carteira nacional de habilitação. Essa é uma exigência compatível com o cargo. Então, a Censa deveria dizer qual é a compatibilidade daquele cargo e exigir de qualquer pessoa, com ou sem deficiência, mas não dizer que aquela deficiência é incompatível com o cargo. Por isso, a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência entrou na justiça contra a Prefeitura de Manaus. O processo seletivo foi terminado, foi finalizado sem reserva de vagas com pessoas com deficiência. Nós tentamos fazer um acordo com a Censa que não chegou a resultado e exatamente por isso, no último dia 22 de novembro, nós entramos com uma ação na Justiça, uma ação civil pública, pedindo que os próximos concursos de agentes de zoonoses sejam realizados com reserva de vagas de 5% para pessoas com deficiência e, além disso,
nós pedimos também danos morais coletivos em razão da extrema, gravidade dessa discriminação sofrida pelo grupo de pessoas com deficiência. O Ministério Público pede que a Justiça obrigue a Prefeitura de Manaus a pagar R$ 65 mil por danos morais coletivos. O 18 Horas tentou ouvir a Prefeitura de Manaus e a Censa para saber o que tinham a dizer sobre a ação movida pelo Ministério Público. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas, novo boletim Fiocruz excluiu Amazonas dos estados com crescimento de casos de Covid a longo prazo. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h31, você era o melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura. Previsão para amanhã, começando o novo mês aí amanhã, em dezembrão já. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Em dezembro começa com sol e muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 72% e 96%. Agora 6h31, boa noite. Mix. E Rio Negro continua o processo de vazante. De ontem para hoje, o nível caiu mais 2 centímetros, deixando a cota de água no Porto de Manaus em 18 metros e 33 centímetros acima do nível do mar. Desde o dia 25, quando o nível começou a baixar, o Rio Negro já perdeu aí 8 centímetros. Carlão, e por causa desse comportamento atípico no ciclo de vazante, os navios que chegam a Manaus com centenas de turistas não podem atracar no Porto do Rodway. Além da seca severa, o problema foi agravado com a demora na recuperação da plataforma, que afundou em junho, e até hoje o problema não foi resolvido. Karime, inclusive aí os turistas precisam usar lanchas para desembarcar em Manaus. Por meio de nota, a empresa que administra o porto disse que os projetos de recuperação da área foram encaminhados para a Marinha do Brasil e ainda aguardam análise. Bom, a temporada de cruzeiros começou neste domingo, dia 27, segue até maio do ano que vem. A expectativa é que pelo menos 25 mil turistas cheguem na cidade. O movimento deve gerar 35 milhões de reais na economia local. Para 6h33, daqui a pouco, no 18 Horas, você confere. Em Manaus, segue baixa vacinação contra a Covid-19 para o público de crianças com idade entre 6 meses e 2 anos. É o nosso assunto em instantes, já já. 18 Horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado hoje é o vereador Caio André, do PSC, candidato a presidente da Câmara Municipal. Muito boa noite. Vereador, seja bem-vindo ao 18 Horas. Então, o senhor está confiante na vitória no próximo dia 5? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Estou confiante. Nossos pares têm se reunido todos os dias. Nós montamos um grupo de vereadores coeso, unido, que estão imbuídos nessa missão, dessa transformação da Câmara Municipal de Manaus numa Câmara mais independente, harmoniosa, não só internamente, como também com os outros poderes. Eu tenho confiança nos meus colegas e tenho também fé em Deus que tudo vai dar certo. Olha só, a base do prefeito Davi Almeida, ele lançou o nome do vereador Elan Alencar, do PROS. Há comentários, inclusive, que vereadores que declararam voto para o senhor estariam mudando de lado. Como o senhor vê essa movimentação? Eu não acredito nisso. Os vereadores que declaram votos, aliás, todos os vereadores da casa são vereadores que representam a cidade de Manaus, que representam a população, são homens e mulheres de caráter, que têm responsabilidade não só para com seus eleitores, mas para com a cidade de Manaus. E são homens de bem, mulheres de bem. Não acredito que tenham duas palavras. Então, todos aqueles que já se posicionaram dificilmente mudarão de opinião, a não ser que haja algo muito estranho nesse período.
Vereador Artemisa Gadelha, que vai falar com o senhor agora. Vereador, inclusive, eu acabei de conversar com a assessoria do vereador Peixoto, ele que havia declarado o voto, né, ao senhor, ele já mudou, né? Com o lançamento da campanha e o anúncio da campanha, então, do vereador Alencar, ele deve acompanhar o voto do partido, do PROS. E o vereador Wallace Oliveira, também do PROS, disse que vai acompanhar, né, a decisão do partido. Bem, cada um responde por si. O vereador Peixoto não me comunicou dessa decisão. Falei com ele durante toda a manhã, hoje à tarde, e ele em nenhum momento me disse que havia mudado de opinião. Mas, assim, cada um é responsável por todos os seus atos. Então, ele também deve saber o que é melhor, não só para ele, mas para a Câmara Municipal de Manaus. Eu respeito a decisão de todos, se essa for a decisão dele, realmente. Vereador, você quer perguntar, Karime? Sim, a Câmara Municipal foi muito criticada, teve várias denúncias de irregularidades e virou até chacota na imprensa, a gente ouviu muito, na gestão do presidente Davi Reis. O que o senhor pretende fazer para mudar a imagem da Câmara perante a população, a opinião pública? Bem, a gente pretende fazer uma administração, se eleito formos, uma administração transparente, uma administração que atenda aos anseios da população, nós consigamos trazer a população para dentro da Câmara Municipal de Manaus, as entidades, os órgãos de fiscalização, mantermos a harmonia entre os poderes, visamos fazer da Câmara, novamente frisando bastante, se vencermos esse pleito, uma Câmara mais participativa, levando a Câmara aos bairros, também ter um diálogo maior entre os vereadores, ter decisões mais compartilhadas, e queremos que a Câmara tenha uma independência. Eu acho que são os pilares básicos da nossa plataforma para a eleição que se avizinha no dia 5. Vereador, em caso de vitória, como vai ser o seu relacionamento com o prefeito Davi Almeida? Vai continuar da mesma forma, cordial, republicano. Teremos, com certeza, muito a debater em prol da cidade de Manaus, mas não teremos o menor problema. Tanto o prefeito quanto eu somos homens públicos que queremos o melhor para a nossa cidade. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas, vereador. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Boa noite. Obrigada. Uma ótima noite. Obrigada. Conversamos com o vereador Caio André, do PSC. Agora são 6 horas e 38 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil, acompanhando os detalhes do dia em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, o novo boletim da Fiocruz que revela o avanço da Covid pelo país exclui o Amazonas entre os estados com crescimento de casos da doença a longo prazo. Pois é, atualmente, dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, 20 apresentam tendência de crescimento moderado nas últimas 6 semanas. Vamos saber mais informações agora com o Rodrigo Soares. O novo boletim Infogripe, divulgado nesta terça-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro, revela que a Covid-19 continua seu novo avanço pelo país. O número de estados com tendência de crescimento moderado no longo prazo, ou seja, nas últimas 6 semanas, saiu de 17 para 20 em uma semana. No início de novembro, eram apenas 4 estados. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, o coronavírus tem atingido a população adulta, incluindo o grupo de risco dos idosos, mas também as crianças. A atualização dessa semana do boletim Infogripe continua mantendo o alerta em relação ao aumento do número de novos casos semanais de síndrome respiratória aguda grave associado à Covid-19, né, especialmente na população adulta, mas das crianças, especialmente crianças pequenas. A gente também observa, né, o aumento dessas internações
internações associadas à Covid, né, e fundamentalmente em todos os estados do país. Né? Estados de todas as regiões apresentam essa tendência, né? A gente está com a maioria dos estados com um sinal claro de retomada do crescimento, né, no aumento do número de novos casos semanais de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19. Manaus está fora da lista das capitais com crescimento. 19 das 27 capitais apresentam crescimento moderado na tendência de longo prazo até o período. A nova pesquisa leva em conta o período entre 20 e 26 de novembro, com os dados registrados no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até a última segunda-feira, dia 28. O coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, destaca a importância de retomar o uso da máscara facial em ambientes fechados ou mal ventilados, além de aglomerações em unidades de saúde. Extremamente importante que a gente mantenha aqueles cuidados básicos, né, como o uso de boas máscaras no transporte público, em locais fechados, em situações em que a gente tem muita gente muito próxima umas às outras, né, a questão das aglomerações é muito importante porque isso, né, vai ajudar a justamente diminuir a facilidade da transmissão do vírus, né, a facilidade que ele tem de passar de uma pessoa para outra. É extremamente importante a gente ter esse cuidado, né, para a gente poder ter aí um final de ano, né, com o menor impacto possível, dado esse cenário epidemiológico que está muito claro em todo o país. No levantamento anterior do Infogripe, a Covid representava 61,8% dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave no Brasil. O índice subiu de 71,3% na pesquisa atual. O coronavírus é responsável por 95,4% das mortes por problemas respiratórios em todo o país. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E ainda falando de Covid, Manaus começou no dia 18 de novembro a vacinar crianças com idades entre 6 meses e 2 anos com comorbidades contra a Covid-19. A vacina distribuída para esse público é a Pfizer Baby. Karime, olha só, segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Manaus, esse público corresponde a mais de 2.000 crianças. Só que até hoje, quarta-feira, apenas 80 crianças receberam a vacina contra a Covid-19. 80 contra 2.000. Pois é, Carlão, e para evitar desperdício, agora esse público de crianças de 6 meses a 2 anos de idade sem comorbidade também já podem se vacinar contra a Covid-19. É só levar os pequenos para uma das 4 unidades básicas de saúde que atendem a esse público. Olha só, sempre lembrando, hein, é importante ressaltar que nenhuma das 80 crianças que já receberam a vacina apresentaram qualquer reação adversa. A repórter Nathalie Moraes conta pra gente mais sobre o assunto. Após o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 3 anos, Manaus segue registrando uma baixa procura pelos imunizantes. A aplicação das doses começou no dia 18 de novembro e segue em 4 unidades. São elas Alges Gadelha, na Zona Norte, José Rael dos Santos, na Zona Sul, Deodato de Miranda Leão, na Zona Oeste e Alfredo Campos, na Zona Leste. A enfermeira Aldenise Araújo, técnica da Subsecretaria Municipal de Gestão em Saúde, afirmou que devido à baixa adesão, crianças sem comorbidades também já podem receber os imunizantes. Identificar essas crianças com comorbidades no próprio território, na residência dela, onde ela mora, a gente não está conseguindo chamar esse público para cá. A segunda estratégia foi criar o Aproveita Baby. E entre perder uma dose de vacina e vacinar uma criança, claro que a prioridade sempre será vacinar uma criança. Então, as crianças que não têm nenhuma doença crônica, que não são portadoras de nenhuma doença crônica ou qualquer uma síndrome, esteja nessa faixa etária, ela pode procurar nossas unidades de saúde, as 4 que são referências para esta vacina, levar seu cartão de vacina, levar seu CPF, levar seu certidão de nascimento e fazer uso dessa vacina. Equipes de estratégia de saúde da família que atuam nas casinhas já iniciaram a busca ativa de crianças com doenças pré-existentes, de 6 meses a menores de 3 anos de idade. Mas mesmo assim, estão encontrando dificuldades. A Censa tem o objetivo de vacinar 90% das crianças com comorbidades, cerca de 2.088 crianças. Mas até esta quarta-feira, 80 crianças receberam o imunizante. Nenhuma das crianças já vacinadas apresentaram
tiveram reações adversas à vacina, o que reforça a segurança do imunizante. Segura, né? E a gente reitera aos pais, aos tios, aos responsáveis que traga essa criança para vacinar. A Secretaria Municipal de Saúde monta todas as estratégias, abre aos sábados, unidade até às 20 horas, ampliando o acesso. Estamos aqui de braços abertos, com a equipe extremamente capacitada, um imunizante de qualidade, conservado, como rege as normas do Ministério, para oferecer segurança para essa criança. Então tragam, só falta a população aderir ao nosso chamado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É sempre bom repetir, né? Dúvidas, endereços, horário, documentação. Vai lá no site da Secretaria Municipal de Saúde para ter essas informações, que é o censa.manaus.am.gov.br. Agora em Manaus, 6 horas e 45 minutos. É hora de falar sobre os bastidores da política local com ela, Artemisa Gadelha. Artemisa, muito boa noite. Bom, muita gente já estava dando como certa a vitória do vereador Caio André para a presidência da Câmara Municipal de Manaus. A gente até falou com ele há pouco. Bom, mas hoje surgiu aí a chapa da base do prefeito Davi Almeida. Elan Alencar foi confirmado como candidato à presidência. Artemisa, conta pra gente. Confirmadíssimo. Apesar do anúncio, inclusive, dizer que foi uma escolha dos vereadores, o comentário é que o prefeito vai sim apoiar a candidatura de Elan Alencar. E tem muito mais, viu? Vai, inclusive, articular nos bastidores para reverter alguns votos para o vereador Elan Alencar. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Ontem, inclusive, nós comentamos que o clima na Câmara já estava, um pouco tenso e que o prefeito Davi Almeida, do Partido Avante, apesar de ter dito que os vereadores fariam a escolha do candidato à presidência com independência, se comenta que Davi continua, sim, recebendo os vereadores na prefeitura, aqueles vereadores mais próximos, da base dele, e que as articulações continuam, sim. Eu conversei essa tarde com o presidente do Partido Republicano da Ordem Social, o Partido PROS, o presidente Oswaldo Cardoso, sobre a candidatura do vereador Elan Alencar para disputar aí a presidência da Câmara Municipal de Manaus. Ele disse que a escolha de Elan Alencar foi uma articulação do PROS em conjunto aí com os vereadores da base mais próxima do prefeito. O vereador Wallace Oliveira, do mesmo partido de Elan Alencar, que inicialmente havia dito aí sobre a possibilidade de apoiar o vereador Caio André, do PSC, à presidência da Câmara, hoje disse que deve seguir a escolha do partido, ou seja, vai apoiar Elan Alencar. Já o vereador Peixoto, também do PROS, que já havia declarado, inclusive, o apoio ao vereador Caio, provavelmente deva seguir aí o partido também. Como eu já disse, na verdade, acabei de receber, pouquinho antes da entrevista do vereador Caio André, recebi o release da assessoria dele, que disse que, então, o vereador Peixoto deve seguir também o partido. Ou seja, disse que apoiaria Caio, mas agora vai apoiar o vereador Elan Alencar. Já a vereadora Glória Carratti, do PL, que participou de várias reuniões para o apoio do vereador Caio André, ainda não decidiu em quem vai votar. Eu entrei em contato com todos os vereadores da base mais próxima do prefeito para saber a confirmação de quem eles devem apoiar na eleição. Tive o retorno do vereador Marcel Alexandre, do Avante, mesmo partido do prefeito, que disse que está à disposição do partido dele e, segundo ele, onde o partido for, ele deve acompanhar. Podemos dizer, então, que Elan terá também o voto de Marcel Alexandre. E o vereador Elan Alencar, para a gente saber um pouquinho dele, ele é fundador e administrador do site Amazonas Hoje. Pelo menos é o que dizem, Várias denúncias, inclusive, que foram feitas no início desse mês, em que o vereador foi denunciado por destinar R$150 mil do cotão
ao próprio veículo de comunicação. E segundo denúncia, os pagamentos foram realizados entre março do ano passado até setembro deste ano. Ele usou para divulgar a atividade parlamentar dele. Inicialmente o valor era de R$ 3.900 e agora é descontado mensalmente nesses últimos 4 meses R$ 19.000. Mas o vereador nega que é dono do portal e segundo ele, o dono é o José Heriberto da Silva, que é o verdadeiro dono da empresa do jornal AM Hoje. Só que a biografia do vereador Elan, no site da Câmara Municipal de Manaus, afirmava que depois dele fundar e administrar o jornal e o portal, então ele se candidatou ao cargo de vereador da capital amazonense. Bom, a menos de uma semana da eleição da Câmara, não está nada definido, viu, Karime? Como muita gente achava. Há quem diga que o prefeito Davi Almeida possa reverter sim essa situação e começar a tirar votos de apoio do vereador Caio André para Elan Alencar. Karime, Carlão. Ei, Arthur, olha só que legal. O comentário do dia hoje foi o anúncio da gravidez da filha do prefeito Davi Almeida. Olha, o prefeito comentou inclusive o assunto nas redes sociais e até gravou um vídeo com a filha. Tem detalhes, Arthur? Pois é, Carlão, sim, a primeira postagem nas redes sociais, na verdade, foi feita pela filha, do prefeito Davi Almeida, a Fernanda Ariel. Ela que é presidente, inclusive, nacional do Núcleo Jovem do Partido Avante, partido do pai dela. O prefeito respondeu no post que esse é o melhor presente de Natal dele, que agradeceu aí também pela bênção de ser avô. Nas redes sociais dele, Davi postou um vídeo com a filha falando da vinda do mais novo membro da família Almeida. Bom, e para finalizar, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro, recebeu homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a medalha Rui Araújo, a medalha, que é a maior honraria concedida pela Assembleia. O presidente do TCE comentou estar feliz e honrado pela escolha do nome dele e que essa homenagem se estendeu também à família dele e também do Tribunal de Contas do Estado, casa que ele faz parte, que ele é presidente. E o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, declarou que também é uma honra a Assembleia conceder essa medalha ao homem que fez muito pelo Estado do Amazonas e que tem demonstrado de forma muito técnica como conduzir a presidência do Tribunal de Contas do Estado. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h52. 18 horas. Olha só, e termina amanhã. Amanhã, quinta-feira, o prazo para o eleitor que não votou no primeiro turno das eleições deste ano, no dia 2 de outubro, justificar a ausência na Justiça Eleitoral, Karime. Isso, Carlão. Já o prazo para quem não votou no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro, vai até o dia 9 de janeiro de 2023. Mas quem faltou aí no primeiro e no segundo turno pode justificar as duas ausências de uma só vez. 6h53, você no melhor Mix do Brasil. Vamos conferir agora a previsão do tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 98%. 18 horas. Esporte. Agora, Manaus, 6h53. Chegou a hora da gente falar de Copa do Mundo. Vamos conversar com ele, o nosso repórter Hector Silva, que sabe de tudo que está acontecendo lá no Catar. Hector, chega junto, Hector. Então, conta pra gente, o assunto do dia girou em torno do Messi, desse craque, Hector. Boa noite. Boa noite, Karime Leão, boa noite, Carlão, e boa noite, ouvintes do 18 horas. Isso mesmo, Messi ficou com a fama que ele já tem há algum tempo, de pipoqueiro, porque ele perdeu um pênalti, Karime, num jogo importante aí contra a Polônia. Mas mesmo assim, a Argentina saiu vitoriosa e classificada para as oitavas de finais da Copa do Mundo.
por enquanto temos novas seleções classificadas então para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A Argentina, como eu bem falei, garantiu a vaga após vencer a Polônia por 2-0, mesmo com o Messi perdendo o pênalti, e a Polônia também garantiu a classificação, mesmo perdendo da seleção argentina. Isso porque o México fez 2-1 contra a Arábia Saudita, mas não alcançou os pontos em relação ao saldo de gols para passar para a próxima fase da competição. Agora temos nas oitavas de final o Brasil, França, Portugal, Senegal, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, México, Holanda e Austrália. Falta ainda a definição de 8 seleções que serão conhecidas nas rodadas de amanhã e sexta-feira. Os confrontos então são os seguintes: a França enfrenta a Polônia nas oitavas de final, a Argentina vai enfrentar a Austrália e aqueles que já anunciamos ontem: Holanda enfrenta os Estados Unidos e Inglaterra enfrenta Senegal. Amanhã teremos ainda pela fase de grupos Croácia contra a Bélgica e Canadá contra o Marrocos. À tarde de amanhã teremos Costa Rica enfrentando a Alemanha, que briga por uma vaga até a última rodada, e o Japão encara a Espanha. Espanha é essa que o técnico da Espanha está se dizendo que é um time, uma seleção forte, né? Muito favorita, mas pode perder a vaga se perder esse jogo contra o Japão amanhã. E sobre a seleção brasileira, Karime Leão, temos aí uma possível escalação para sexta-feira. Já é claro que a seleção que irá entrar em campo será uma seleção reserva. A possível escalação deve ser a seguinte: Ederson no gol, no lugar do Alisson, Daniel Alves na lateral direita, Éder Militão, Bremer e Alex Telles fechando a zaga. No meio devemos ter Fabinho, Fred ou talvez Bruno Guimarães e Rodrigo, ou talvez no lugar de Rodrigo, Everton Ribeiro. Na frente, Antony, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, podendo alternar entre Pedro, jogador do Flamengo, e Gabriel Jesus. Com Thiago Silva no banco de reservas, Daniel Alves vai ser o capitão e se transforma então no jogador mais velho a defender o Brasil em uma Copa do Mundo. Ele vai dar coletiva ao lado de Tite amanhã, dia 1º. Neymar, Danilo e Alexandro lesionados estão fora do jogo de sexta-feira. Fred já tem um cartão amarelo e, caso seja escalado, está pendurado, já que a Copa do Mundo suspende os jogadores com 2 cartões. Ele já recebeu uma advertência contra a Suíça. Karime e Carlão. Valeu. Hector, só para lembrar, então a seleção brasileira já está classificada para as oitavas de final, então o jogo desta sexta-feira é aquele jogo tranquilo para o técnico justamente experimentar aí esses reservas. Exato, acontece sexta-feira, dia 2, às 3 da tarde, horário de Manaus, e é contra Camarões, não é isso? Exatamente, a seleção de Camarões também já está praticamente desclassificada, mas deve entrar com o time principal. Já a seleção brasileira, para testar alguns jogadores, deve entrar então com esse time reserva. Muitíssimo obrigada, Hector, pelas informações. Carlão, a gente já sabe, a gente já falou aqui no 18 horas que a energia vai ficar mais cara. Isso porque a Prefeitura de Manaus aumentou em mais de 3% a taxa de iluminação pública. Não é isso? Bom, o decreto municipal publicado na segunda-feira reajusta em 3,87% para o ano que vem o valor da contribuição. O repórter Hector Silva volta para explicar direitinho como é que vai ficar essa conta. O custo pago por consumidores de contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, em Manaus, foi reajustado pela Prefeitura em 3,87%. A decisão já foi publicada no Diário Oficial do município na última segunda-feira, dia 28. De acordo com o documento, o reajuste passa a valer a partir do ano que vem. No decreto, a Prefeitura de Manaus leva em consideração o resultado do reajuste tarifário anual de 2022. As tarifas de energia TE e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD referentes à Amazonas Energia para o reajuste. Mas o economista Orígenes Martins critica a postura da prefeitura, pois acredita que não foi levado em consideração o atual momento político. Os motivos econômicos que são alegados pela prefeitura, infelizmente, não justificam esses aumentos e vão penalizar uma boa parte da população e, infelizmente, mais uma vez,
os mais penalizados serão aqueles de menor renda. Além de achar, veja bem, de ver uma busca insana aí por parte da prefeitura de aumentar de alguma forma seu faturamento, e eu acho que de maneira errada, o impacto desses aumentos, principalmente com essa situação de incerteza que nós estamos, incerteza política. Todas essas medidas e as reclamações que são feitas em relação a certos serviços como água, esgoto, luz, elas vêm muito mais por conta das ilegalidades. A questão da iluminação pública, por exemplo, e da própria taxa de energia vem muito mais por conta das ligações clandestinas que o Estado não consegue resolver. Ainda conforme a decisão, outras considerações para o reajuste foram a variação média de 3,87% da TUSD, TE e outras tarifas do segmento em relação aos valores homologados do resultado do reajuste tarifário anual de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma notícia importante hoje quase passou despercebida. Foi uma operação da Polícia Federal e o Ministério Público Federal em Roraima. Estão investigando um desvio de recursos públicos destinado à compra de medicamentos aos Yanomamis. A retenção de medicamentos, em especial vermífugos, o que deixou 10.193 crianças indígenas desassistidas. O resultado da corrupção foi um aumento de infecções e manifestações de formas graves da doença, com crianças expelindo vermes pela boca, segundo as autoridades. O problema se repetiu com dezenas de medicamentos que deveriam ser fornecidos aos Yanomamis pelas empresas contratadas. A operação recebeu o nome de Ioassi, que na cultura Yanomami é o nome do irmão de Omama e responsável pela morte no mundo. E mostra que o desejo de muitos de roubar dinheiro público não mede nem a quantidade de mortes de crianças que causam. 18 horas. 7:02, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.